importante, né? Um tema que você vai pegar para estudar sozinho. Faz um teste aí, se você for ler os artigos no Código Civil sozinho, é engraçado que ele não é didático, né? Você vai ficar com muitas dúvidas. E desse jeito que nós estamos fazendo, através de oficina de prática, ou seja, perguntas mesmo e respostas, é muito mais fácil, muito mais didático, muito mais gostoso, né? Então vamos lá, presta atenção aí, longe da televisão, longe do papagaio, do periquito, né? Professor, mas eu tenho 2 filhos, não tem jeito, pede para a esposa, para o marido cuidar um pouquinho dos filhos e presta atenção na aula. Não adianta deixar ligado aí, né? Falar, vou no banheiro e já volto já. Isso não vale, hein, gente? Prejudicado é você, tá? Vamos lá. Nossa pós é uma pós de alta performance, para você poder advogar, atuar no direito imobiliário e nas transações e negócios imobiliários com qualidade, tá bom? Vamos juntos aqui então? Vamos lá, quero bater um papo com você a respeito das atas de assembleias. O professor que advoga no direito imobiliário, em todos os segmentos do direito imobiliário, eu peguei uma ata recentemente, uma ata onde o síndico fazia à mão. A legislação não proíbe isso. Não existe nenhuma proibição de você fazer a ata à mão. Né? Não existe nenhuma proibição. Não tem nenhuma formalidade em relação à ata. Existe uma formalidade que toda assembleia, que é a reunião, a assembleia, tenha que ter uma ata. Que é o certo em qualquer reunião dessa magnitude, né, responsabilidade. Tem que ter ata. Assim como acontece num clube. Mas fato que não é muito legal, né, gente? Eu até conversei com a síndica. O ideal é que seja digitada, impressa. Causa uma aparência melhor, um profissionalismo melhor. Eu acho que a ata à mão fica muito esquisita, né, gente? O ideal é que seja impressa, fique guardada numa pasta das atas, não é isso? Acho que isso realmente é uma organização melhor e maior, tá? Então, cuidado, tá bom? A ata merece uma atenção especial, por mais que a lei não obrigue a fazer uma ata de uma certa forma ou de outra, né? Fato é que a ata, se você conduz essa ata numa situação bem formatada, digitada, demonstra mais profissionalismo. Pelo menos essa é a orientação que eu oriento você a dar aos seus clientes, condôminos, síndicos também. Acho que muito feio, tudo que é mal feito, né, a gente percebe logo, não é isso? Então cuidado. Vamos juntos aqui, ó. A pergunta é, as atas das assembleias precisam ser registradas? Arquivadas a gente já sabe que sim, né, gente? Arquivadas é certeza, tem que estar, toda ata tem que estar arquivada. Arquivada na pasta do condomínio. E, professor, quanto tempo eu vou guardar essas atas? O ideal é que você guarde na prescrição condominial, 10 anos. Essas atas devem ficar guardadas pelo menos 10 anos. Após 10 anos, o ideal é que, ó, pica e joga fora. Professor, mas eu não tenho espaço físico. Doutores, hoje em dia tem o quê? Tem o pendrive, tem o HD, escaneia as atas e guarda numa pasta. Então, hoje não precisa, não existe mais a necessidade de você guardar as atas físicas. Se você puder guardar, ótimo. Se não, escaneia. Não tem formalidade em relação a isso. Olha o que diz, então, o novo Código Civil. O Código Civil não obriga o registro das atas em cartório de títulos e documentos. No entanto, é recomendável registrá-las, pois torna a decisão da ata pública e permite a reconstituição do livro de ata no caso de extravio. Então, olha só que interessante. A lei não obriga que a ata seja registrada. Não obriga. Não existe nenhuma formalidade nesse sentido. Essas atas das assembleias devem ser guardadas, arquivadas. E quando eu falo dessas atas, o ideal, aquele síndico profissional, aquele síndico morador que trabalha bem, né, que tem preocupação na qualidade da prestação de serviço, você, advogado, deve sim orientar o seu cliente, hein? Você tem que passar segurança para o síndico. Falar, olha, é assim que tem que fazer. O ideal é que sim, seja arquivada lá no arquivo, né, digital ou físico do próprio apartamento, e também não é custo, é benefício, paga para o cartório arquivar. Você sabe que o títulos e documentos é um cartório muito esquecido, né? Mas a função do cartório de títulos e documentos ela é muito importante, porque o cartório de títulos e documentos, quando você contrata o serviço desse cartório, você, de certa forma, deixa o documento arquivado. Vamos dizer que essas atas somem, extravio, fogo, incêndio, né? Vai achar no cartório. Então o cartório de títulos e documentos é um cartório legal, bacana, para a gente guardar documento, para que possamos guardar documentos, arquivar documentos. Por isso não existe uma obrigatoriedade, mas a orientação é guardar sim, tá bom? Então, é importante bater um papo sobre isso. Vamos lá, mais uma pergunta que eu queria tratar com você. Professor Júlio, pode haver votação secreta na assembleia de condomínio? E aí?
E essa tal votação secreta, hein, gente? Como que funciona? Pode, não pode? Como que ficaria essa situação da votação secreta? Vamos bater um papo sobre isso? Você sabe o que é votação secreta, né? Votação secreta é uma assembleia que é marcada, talvez de forma extraordinária, e nenhum condômino fica sabendo. Ou seja, ninguém é convidado a participar. O nome já diz, né? Secreta, por baixo dos panos. E aí, professor Júlio? Cabe ou não cabe? Pode ou não pode? Como que funciona isso? Então vamos lá, vamos trazer essa informação. Olha que interessante, ó. É vedada a votação secreta. E por dois motivos, está aqui na resposta, ó. Primeiro, em razão da contagem dos votos, de ter como base a fração ideal de cada um dos condôminos, e salvo a disposição contrária da convenção do condomínio. E também pela possibilidade de fraudes e equívocos que a medida proporciona, né, gente? Então, é vedada a votação secreta, tá? Se acontecer, é um abuso de autoridade, é um abuso de finalidade do síndico. Não pode ter reunião, assembleia secreta. Tem que partir pela publicidade, tá bom? Vamos lá. Outra situação que eu queria ver com você. O condômino inadimplente tem direito a voto nas assembleias? Já falei sobre isso, hein? Tem ou não tem? O condômino inadimplente tem direito a votos nas assembleias? E aí eu vou trazer a resposta para você. Não, tá? Se o síndico falar, olha, você não pode votar, pode participar. Não pode negar a participação, ele pode participar da reunião. Puxar a cadeira, sentar na cadeira e ficar ali o condômino, ou os condôminos inadimplentes. Mas votar ele não tem direito. Deixou de pagar, perdeu o direito de votar, tá bom? Então, não tem nada de errado, nada de abusivo por parte do síndico, isso você pode orientar o seu cliente, quando o síndico fala não, você não tem o direito ao voto. Não é o síndico que está falando, é a lei, tá? E orienta o seu cliente, o síndico, a falar isso, né? Porque senão o condômino inadimplente pega a bronca do síndico. Eu vou matar esse síndico, eu odeio esse síndico. Você fala que não é culpa do síndico, é o que está na lei, tá? Então anota aí, ó. Artigo 1335, hein? 1335 do Código Civil. O novo, o único, né? O vigente. Fica expressamente vedada a participação e o voto do inadimplente nas Assembleias Gerais, tá? A lei, o artigo fala da participação. Mas eu volto a falar. A jurisprudência pacificou que o síndico não pode falar, você não vai entrar na reunião, você não pode participar. Não pode, tá? Então o síndico teria que ter muito jogo de cintura e falar, olha, você não pode participar na reunião, na assembleia, para votar. Você quer sentar aí e ficar escutando, fica à vontade, mas você não pode votar. Tá? Então a lei fala uma coisa, a jurisprudência vai e conserta. Então essa participação, cuidado, a participação de votar. Entrar na reunião, sentar lá e ficar calado e mudo, pode sim, tá bom? Então é importante também. Vamos lá, outra pergunta importante aqui, hein? Professor Júlio, o síndico pode votar nas assembleias condominiais? Essa é uma dúvida que muita gente tem, hein? O síndico vota ou não vota, hein? E aí? Eu acho que aquele que é eleito síndico, né? E também o síndico profissional, essa é uma das primeiras dúvidas que surgem. E é uma das primeiras perguntas que ele faz para o advogado quando assume uma assessoria jurídica. E você que vai responder isso, né, gente? Você que vai responder, você tem que estar preparado. Qual que é a resposta? Então vamos lá. Tá aí também no material. Se o síndico for condômino, poderá discutir e votar todas as matérias constantes na ordem do dia, salvo aquelas relacionadas às suas contas e administração, se assim dispuser a convenção do condomínio. Então, em regra, o síndico pode votar. Se ele é morador, ele vota também. O síndico só não vota quando é uma votação com base no serviço do síndico, que aí não tem lógica, né? Gente, vamos votar se a gente gostou do serviço do síndico ou não. Eu sou síndico, vou votar. Eu gostei do meu serviço, viu? Meu serviço é maravilhoso. Então não tem lógica, né? Então tudo que for correspondente ao serviço do síndico, ele não vota. Tudo que for correspondente como condômino, ele vota também, tá bom? Então cuidado aí, lembrando que o ideal é que essa convenção condominial tenha, assim, o respaldo, tenha essas informações, tá? Vale a pena bater um papo sobre isso, vale a pena ter essa informação lá, ok? Então vale a pena a gente bater um papo sobre esse assunto. Então, professor Júlio, o síndico vota ou não vota? No que diz respeito aos direitos condominiais, como condômino, vota, se ele for morador. No que diz respeito ao seu serviço, não deve votar, tá bom? E o ideal é que isso esteja previsto na convenção condominial também, se não está, ela é omissa. A pior coisa que tem é convenção condominial omissa. Isso é que nem omissões legais, né?
falta de tipificação, é horrível. Então, o ideal é que o advogado, você, faça essa alteração, essa atualização da convenção, tá bom? Vamos lá, 37, vamos embora. Professor, quantas dúvidas, né? Mas dúvidas importantes e pertinentes, é do dia a dia. O síndico vai perguntar isso para você. Quem atua no ramo imobiliário, nas transações com bens móveis, né? Ou melhor, imóveis de condomínio, tem que saber. É as perguntas do dia a dia, são as perguntas do dia a dia, né? Tem que saber responder. Vamos lá. Na defesa dos interesses comuns, o síndico necessita de prévia aprovação assemblear para propor a ação cabível? A pergunta é, na defesa do interesse dos condôminos, o síndico precisa levar isso para a assembleia e precisa ser votado ou ele já pode decidir de cara? Talvez o síndico tenha lá 300 mil reais de inadimplência de condôminos. Será que ele precisa levar para uma assembleia ou ele já pode assinar a procuração para o advogado e falar, pode cobrar, faz execução, faz cobrança? E aí? O que você acha disso, hein? Vamos para a resposta? Não precisa de assembleia, tá, gente? Por que não precisa? É questão de lógica. O síndico, quando ele é eleito ou contratado como síndico profissional, ele tem de fato, deixa o professor tirar o termo, ele tem de fato dois poderes, que você tá craque, hein? Dois poderes. O primeiro poder desse síndico, né, vale a pena lembrar, é o poder de gestão. Gestão. É o poder de gestão. O segundo poder do síndico, nós estamos falando do poder de fiscalização. Se o síndico tem um poder de gestão, ele pode assinar a procuração para um advogado para que ele possa defender o interesse dos condôminos, os interesses comuns dos condôminos, não individuais, comuns. O síndico ele tem poder de representação para defender os interesses comuns dos condôminos, tá? Então isso é possível. Então a resposta é não. Não precisa de assembleia para propor qualquer ação. Basta o síndico assinar, ok? E onde está a fundamentação? Vem comigo, ó. Não. Na defesa dos interesses comuns, não os particulares. O síndico necessita de prévia aprovação em assembleia para propor qualquer medida judicial cabível? Não. A resposta é não. Ele tem um poder de representação. Não precisa ficar levando isso para a assembleia. Senão que poder que ele tem? Não é isso? A possibilidade de o síndico propor ações no resguardo dos interesses comuns dos condôminos decorre do direito de dizer, legal, administrar, a saber do artigo 1348 do Código Civil, ok? Também artigo 12 do Código de Processo Civil, tá bom? Não carecendo de autorização da Assembleia para a demanda de tal medida. Ou seja, não precisa de autorização, não precisa levar para a Assembleia. Então, ok, isso também foi discutido no Tribunal de Justiça de São Paulo, ficou determinado que o síndico não precisa levar para a Assembleia, ele pode sim ações judiciais, qualquer uma, hein, gente? Tanto as ativas, né, aquelas ações judiciais ativas, como a ação de cobrança, execução, ação monitória, para cobrar os condôminos inadimplentes, como aquelas ações passivas. Então o síndico não precisa falar, eu vou marcar uma Assembleia para ver se a gente vai fazer uma contestação ou não. Não há necessidade, o síndico tem poder para isso. Né? Aquela ação de exigir contas, várias outras ações que o condomínio também pode ser processado, tá bom? Então é importante bater um papo sobre isso. Vamos lá, mais uma dúvida importante. Pode ser caracterizada a prática de algum delito, a atitude de determinada pessoa que cause tumulto numa assembleia de condomínio? Existe aquela pessoa que está lá na reunião do condomínio, né? A reunião é assembleia, o nome mais correto. Ela está causando dor de cabeça, né? Tá brigando, tá gritando, tá agredindo com palavras. A agressão não é só física, é com palavras. Existe uma medida legal que o síndico pode falar, opa, por favor, o senhor me respeita, porque senão o senhor pode sofrer. Existe uma resposta pronta, o síndico vai perguntar para você. E você tem que orientar o síndico. Então, existe sim, tá? Então, a atitude, a resposta é sim, a atitude pode ser enquadrada como contravenção penal. Contravenção penal. E anota aí, porque é importante você anotar para explicar isso para o seu cliente, o síndico. É o artigo 40 do Decreto-Lei 3.688 de 41. Artigo 40 do Decreto-Lei 3.681 de 41. Então, na verdade, pode o síndico, se realmente aquele condômino está criando problema, né, na reunião, está dando dor de cabeça, está passando os limites nessa reunião, nessa assembleia, o termo mais utilizado, pode o síndico falar assim, por gentileza, condômino, com todo respeito, tá? Eu peço que o senhor se comporte, mantenha a postura, porque o senhor pode ser enquadrado numa contravenção penal conforme artigo 40 da Lei Decreto-Lei, né? Decreto-Lei 3.688 de 41.
tá? 3.648 de 41. 6.688 de 41, ok? Então, dá um tempo, espera um pouquinho, para um pouquinho, tá? Você está incomodando, você está passando os limites, você pode ser enquadrado numa infração contravenção penal. Artigo 40 do Decreto-Lei. Qual Decreto-Lei? 3.688 de 41, ok? Então é uma justificativa boa. Então vale a pena lembrar que não pode, né, criar uma bagunça nessa reunião. Já são reuniões tensas, são assembleias tensas. E ainda vai o sujeito lá para causar, né, para dar dor de cabeça. Então tá aí, tá? Lembrando que a penalidade é prisão simples, de 15 dias até 6 meses ou multa, tá? Então vale a pena lembrar. Vamos lá, mais perguntas importantes, hein? Vamos lá. O inquilino é condômino? A pergunta que eu faço a você agora. Vamos responder mais uma. O inquilino é condômino? Claro, né, gente? Claro. O inquilino é considerado um condômino para efeitos de moradia. Para efeitos de moradia. Quando eu falo de condômino como proprietário, não. A resposta é não. Para efeitos de moradia, sim. Para efeitos de propriedade, não. Tá? Então essa é a resposta. É o que diz o artigo 1334 do Código Civil. Ou seja, são condôminos os proprietários. Condôminos de fato. Condôminos de fato. Ou todos aqueles que, apesar de tecnicamente não serem os proprietários, forem titulares de direito de aquisição de propriedade imobiliária. Ou seja, o posseiro também, né? Quem tem a posse como posseiro ou como condômino, ele é considerado condômino, né? Ok? Para efeitos de propriedade, não. Para efeitos de utilidade, sim. Tá bom? Então cuidado com essa resposta, que ela é dúbia mesmo. Proprietário, não. Igual está aqui no material. Para efeitos de direitos e obrigações, sim. Vamos lá, mais uma pergunta importante aqui, ó. O inquilino pode participar e votar em assembleia? E aí, o que você acha, hein? Nós já conversamos aqui que o inquilino ele pode ser síndico. Nada proíbe o inquilino de ser síndico. E se tiver uma cláusula dentro da convenção condominial proibindo, é uma cláusula nula. É uma cláusula nula. Porque seria uma afronta ao Código Civil. E prevalece o Código Civil. O inquilino, em relação ao voto, é uma outra discussão, né? Não estamos falando de síndico. O inquilino pode ser síndico, isso é fato. E votar? Pode ou não pode? Aí vem a resposta. Olha só, o Código Civil não prevê a possibilidade do inquilino participar e votar nas assembleias deliberativas. Então, votar o inquilino não pode. Na minha opinião, é muito contraditório isso. A jurisprudência também não é pacífica, hein, gente? Tem doutrinador, tem julgados que entendem que o inquilino pode votar na assembleia. Tem julgados que entendem que sim. Julgados e doutrinadores. Mas a grande maioria entende que não. Os legalistas entendem que não. Porque aí entraria naquele conceito de proprietário. Só é condômino quem é proprietário. Não para efeitos de direitos e obrigações. Então precisa tomar um certo cuidado aí. Por quê? Em regra, não. Não pode votar. Participar e votar. Mas tem discussões à parte, ok? Então vale a pena bater um papo sobre isso. Vamos lá, próxima aqui, olha só. O inquilino pode participar do conselho? Já conversamos aqui, síndico ele pode ser. E o conselho, hein? Qual que é a resposta? A resposta depende da análise da convenção. Ou seja, é a convenção que vai falar se ele pode participar de um conselho ou não. Síndico ele pode ser, já foi decidido isso. Mas no conselho, artigo 1356, define que é a convenção que vai decidir isso, ok? Então, também importante aqui. Vamos lá, outro detalhe importante. Professor Júlio, o síndico pode ser remunerado? Já está bem claro isso que pode, né, gente? O síndico pode ser remunerado, mesmo ele sendo morador, pode ser remunerado. Inclusive, hoje, a maioria dos síndicos moradores recebem uma remuneração, é fato. É fato. Dificilmente, hoje em dia, dificilmente não temos na convenção uma autorização para recebimento do síndico, né, a remuneração do síndico. Então, isso é fato. Tanto o síndico morador pode receber, como o síndico contratado, claro, o síndico profissional. Mas a pergunta que eu fiz para você é os membros, porque tem o síndico e tem os membros do conselho, né? E aí, esses podem receber salários? Eu acho que realmente, ainda bem que a lei protege, né, nesse sentido, porque senão, sabe o que acontece? Eu
Um exemplo, eu moro no prédio. Aí vamos dizer que é o meu irmão ou minha irmã mora no prédio também. Eu trago ela para o conselho e todo mundo tem salário, ou seja, é a festa do Saci, né, gente? É a quadrilha, não é isso? Os irmãos metralha, né? Eu acho que a lei é muito clara nesse sentido. Não. Conselheiro não recebe. Professor, que absurdo o conselheiro não receber. Se todo mundo for receber, gente, aí fica complicado, né? O síndico, eu vou ser sincero, o síndico morador, eu acho justo o síndico receber, sabe por quê? Porque o síndico ele tem uma baita de uma responsabilidade civil, criminal, trabalhista, então ele merece receber mesmo, até para que ele possa se desligar um pouco de outros serviços, né? Talvez não fazer as horas extras e ficar ali de olho no condomínio. Ser um pouco mais profissional diante das responsabilidades dele. Agora o conselho não, tá? Então conselho, nananina não, never forever, não recebe, tá? Conselho não pode ser remunerado. O conselho, os membros do conselho não podem, não devem ser remunerados, ok? Então, importante aí a gente bater um papo sobre isso. Vamos lá, mais uma pergunta importante aqui. Como se dá a desconstituição dos conselheiros? Nós já conversamos aqui que o síndico pode perder o cargo. Pode perder o cargo através de uma reunião, uma assembleia extraordinária, onde isso vai ser votado exclusivamente nessa assembleia e fica decidido pela maioria que realmente quer excluir o síndico. Exonerar o síndico é o termo mais correto. Então isso já ficou bem claro. Agora a pergunta é, hein? Conselho. O conselho pode ser exonerado? Exonerado é desconstituído. A desconstituição do conselho. Pode ou não pode? O síndico você já sabe que pode. E aí? Qual que é a resposta? Então tá aqui também, ó. Os conselheiros só poderão ser desconstituídos, exonerados, em Assembleia Geral, especialmente convocada para tal fim, que preencha a votação prevista na convenção a respeito e no silêncio desta, em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes que representam menos da metade das frações. Isso aparece lá no artigo 1352, tá, do Código Civil. Em segunda convocação, pela maioria dos votos presentes, ok? Então pode ser uma ou duas. Na primeira votação, maioria dos condôminos. Na segunda, na maioria dos presentes. Artigo 1352 do Código Civil e 1353 do Código Civil também. Também interessante isso. Então nós sabemos que o condomínio, não só o síndico pode ser exonerado, ser desconstituído do cargo, mas também o conselho, hein? Conselho também. Somente o síndico pode ser remunerado, ok? Vamos lá, outro detalhe importante também, tá aqui, ó. O síndico, ele pode perder o cargo judicialmente ou de forma administrativa, pelos condôminos mesmo. E os conselheiros? A mesma coisa. Os conselheiros podem perder o cargo de forma administrativa, tá aqui o que nós falamos, e também de forma judicial também, tá? Vamos juntos aqui, olha só, outra pergunta importante, hein? O cônjuge do condômino eleito síndico pode fazer parte do conselho? Olha a patota aí, olha os irmãos metralha de novo, né? O monopólio, o nepotismo, não é isso? Não, não pode, tá? Na verdade, o companheiro ou a companheira, isso no relacionamento também de pessoas do mesmo sexo, resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, não é permitido. Na verdade, se eu sou síndico, a minha esposa não pode ser síndica. Se ela é síndica, eu não posso também fazer parte do conselho, tá? Na verdade, eu falei síndico porque nós temos síndicos por torre, né, gente? É muito comum um síndico para o condomínio, mas hoje existe também a figura do síndico por torre, que eu acho mais organizado. Então, ficou decidido pelo Supremo que se eu sou síndico de uma torre, a minha esposa, o meu marido não pode ser síndico de outra torre. Não pode, tá? Por isso eu falei um síndico também. Então, se eu sou síndico, a minha esposa não pode ser síndica, o meu marido, em outra torre e também não pode fazer parte do conselho, tá bom? Então, fica a resposta aí com muito carinho para você. Vamos lá, essa aqui tá fácil, hein? Qual que é o prazo do mandato? Não mandado, mandado é ordem judicial, mandato, representação. Qual que é? 2 anos, né, gente? 2 anos e pode ser renovado a reeleição. E nós conversamos lá no começo da aula que não tem limite. Não é uma reeleição só. Onde está escrito isso? Pode ser várias reeleições. Eu tenho cliente síndico que já é síndico há mais de 15 anos. E todo mundo gosta do trabalho dele. É o morador mais antigo do prédio. Vai saber, né? Então, pode sim ter a reeleição. É permitida a reeleição e não tem um limite. Professor, e se for colocar esse limite na convenção? Pode ser pactuado o limite.
Se for uma proibição de reeleição, essa cláusula é abusiva, hein, gente? É abusiva porque ela afronta o Código Civil. Agora, se for uma proibição de uma segunda reeleição, aí tudo bem, não seria abusivo, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tá? Mais uma dúvida importante aqui, quais são as atribuições do Conselho? O que faz o Conselho, hein, gente? O que esclarece isso, essa pergunta, é o artigo 1356 do Código Civil. Diz que o Conselho Fiscal terá a competência de dar parecer a respeito das contas apresentadas pelo síndico. Obviamente, há a possibilidade de a convenção atribuir também funções específicas ou mesmo mais abrangentes, além do poder de criar outros conselhos com atribuições diversas, inclusive o consultivo. Na verdade, o conselho na prática é mais fiscalização em cima do síndico, né, gente? Para que o síndico não faça tudo sozinho. O conselho fica ali de olho, né? Assina também, é como se fosse uma testemunha, um acompanhamento, uma fiscalização, tá? Em regra, o conselho discute com o síndico as decisões do síndico, em regra, mas a convenção pode atribuir outras formas de trabalho também ao conselho, tá? Então também vale a pena bater um papo sobre isso. Essa pergunta aqui que foi feita para o nosso aluno também, professor Júlio, o síndico pode ser desconstituído? Claro, né? Já conversamos sobre isso. O síndico pode perder o cargo judicialmente ou de forma administrativa, perfeitamente possível. Então a desconstituição, a exoneração do síndico, que é um termo usado também, é importante só lembrar que depende também de assembleia, né? Essa assembleia especialmente convocada para isso, e aí fica a regra aqui, anota aí, ó, em que a maioria absoluta, que quer dizer 50% mais um, dos condôminos estiverem presentes e votando, né, em relação à exoneração do síndico, tá bom? Isso aparece no artigo 1349 do Código Civil, que exige, inclusive, ainda, né, que a desconstituição, que é a exoneração do síndico, tenha uma dos seguintes fundamentos. Quais fundamentos para desconstituir um síndico, professor Júlio? A prática de irregularidade, então anota aí. Quais são os fundamentos para que o síndico acabe perdendo o cargo? São algumas teses. Práticas de irregularidade, falta de prestação de contas, que nós conversamos, cabe inclusive aquela ação de prestar contas, né? Aquela ação que o nome antigo era prestar contas, o novo Código de Processo Civil chama ação exigir contas, ação de procedimento especial, é o termo correto, o nome correto, e também atos de má gestão. Má gestão faz besteira, acaba com o fluxo de caixa, contrata uma empresa e a empresa some, então os atos de má gestão podem impactar sim na perda, né, do mandato do síndico também, seja de forma administrativa ou judicial, tá bom? Então vale a pena lembrar. Vamos lá, 48 aqui, também mais uma dúvida importante, quanto ao mandato do síndico, é interrompido de forma rápida, abrupta, né? Uma renúncia do próprio síndico, o síndico ganha a eleição, depois fala, meu Deus, que bucha que eu entrei, tô saindo, gente, muito obrigado, renuncio aqui. Morte, ou a própria desconstituição, que é a exoneração do síndico. Quando acontece isso, a minha pergunta é, existirá a figura do mandato tampão, complementar, suplementar? O síndico, o prefeito, tem o vice, é isso? O governador tem o vice, o presidente tem o vice, e o síndico tem o vice? Em caso de renúncia? Exoneração? Em caso de morte? Tem ou não? A resposta é no, né? Não tem, né? Professor, mas peraí, não tem. O que acontece nesse caso, né? Se de forma rápida e surpreendente o síndico renuncia, morre ou perde o cargo, o que vai ter que ser feito? Então vamos lá a resposta. O prazo do mandato do síndico será sempre estipulado na convenção, 2 anos, tá? A convenção não pode alterar isso, também seria uma afronta ao Código Civil, hein? Não tem nada, eu vou alterar a convenção e vou fazer um mandato de 5 anos. Não existe isso, tá? Isso aqui é uma regra que não pode ser mudada, hein? Isso aqui é que nem cláusula pétrea da Constituição Federal, não pode alterar. Por sua vez, deve respeitar o limite de 2 anos. Cabe a reeleição, por força do artigo 1347. A estipulação de mandato, tampão ou complementar, depende de expressa previsão na convenção. Na convenção. Se a convenção for omissa, pode ou não pode? Não pode. Não pode ser adotada uma medida de suplente. Eu escutei de um aluno também, professor Júlio, se o síndico perde o cargo ou morre, aí eu pego um conselheiro, né? Ele entra automaticamente. Também não, tá, gente? Também não. Então, se a convenção for omissa, não pode nenhum conselheiro assumir e muito menos ter um suplente, que isso seria indevido. Não existe suplente, tá? Então, vale a pena lembrar. Olha que interessante, ó.
Se acontecer isso, tem que ser marcada uma assembleia extraordinária. Essa assembleia extraordinária vai fazer o quê? Vai eleger um novo síndico. Isso é o correto segundo o parecer técnico da Secov, tá? O correto é não usar síndicos suplentes. Isso não existe. O correto é realizar uma assembleia extraordinária e fazer uma votação de um novo síndico, ok? Então, pode ser alguém do conselho, mas fato é que aqui não tem suplente não. Não é que nem CIPA, né? Lembrei da CIPA agora, hein, gente? A pessoa fez parte da CIPA, passa o tempo, hein? Então não tem essa não, não tem essa não. Então vale a pena bater um papo sobre isso. Eu espero você na próxima aula. Tem muitos assuntos importantes e pertinentes. Até já, tá?